Olá, meus queridos tributaristas, tudo bem? Como estão? Hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, então, ao conteúdo, falando a respeito da unidade 6, que nós começamos anteriormente, lá falando de crédito tributário, e hoje nós vamos dar continuidade ainda sobre crédito tributário, mas tratando especificamente sobre a parte de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Primeiramente, para nós retomarmos o estudo, vamos falar rapidamente lembram daquele quadrinho que eu fiz, aquele esqueminha, que fala desde da origem legal da obrigação tributária até efetivamente o crédito, o nascimento do crédito. Como que tudo começa? Lembram? A hipótese de incidência, que é aquela previsão legal que traz uma situação hipotética. A partir da hipótese de incidência, quando ela ocorre no mundo real, no mundo concreto, a gente tem o fato gerador. Com a ocorrência do fato gerador, já nasce a obrigação tributária. Mas a obrigação tributária por si só não é suficiente para que o fisco possa exigir do credor, do devedor, aliás, o cumprimento dessa obrigação. Para isso, nós precisamos do quê? Do lançamento tributário, que nós estudamos então na nossa última aula, as espécies de lançamento e tudo mais. O lançamento é aquele ato administrativo vinculado do qual de fato surge o crédito. Surge então o crédito tributário, que aí na sequência o que vai ocorrer, que a gente falou? É feita a notificação do devedor, o devedor então pode pagar, pode impugnar ou pode permanecer inerte. Feito isso, não pagando e não apresentando impugnação, permanecendo inerte, segue para uma fase de judicialização da cobrança, através então da inscrição endividativa, daí depois nós vamos ter a certidão da dívida ativa, que é o título executivo, que passa para a execução fiscal. Mas na aula de hoje, nós vamos dar sequência então numa parte que está diretamente envolvida com o surgimento do crédito tributário e as situações em que inviabilizam a sua cobrança temporariamente ou definitivamente, ou ainda impedem a própria criação do crédito, ela é anterior até mesmo ao lançamento. Tudo isso envolve a suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Então, tudo essas situações em que, através da previsão legal, se estabelece situações em que o credor tributário, que é o fisco, né, um dos entes, União, Estado, Distrito Federal ou município, não podem exigir o crédito, seja temporariamente em razão de uma suspensão, ou então deu alguma das causas de extinção em que definitivamente não se pode mais cobrar, ou ainda uma das hipóteses de exclusão de crédito, que é quando o fisco sequer pode fazer a cobrança. A gente já vai explicar pontualmente. Sequer pode fazer o lançamento, aliás. Então vamos ver vamos ver cada uma dessas situações. Na aula de hoje, todas elas têm algumas hipóteses, hipótese de suspensão, extinção e exclusão. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as hipóteses de suspensão e exclusão do crédito tributário. Aí, na nossa próxima aula, a gente trabalha com as hipóteses de extinção, que no rol da previsão legal é a que tem mais hipóteses, mais situações. Então, hoje nós trabalhamos com as duas primeiras e na aula seguinte a gente dá sequência no conteúdo em relação às extinções, encerrando então a unidade 6 do nosso plano de ensino, certo? Então, vamos lá. No material de vocês que eu enviei, vocês podem acompanhar ali que está discriminado uma por uma das hipóteses. Eu trago uma explicação breve e agora a gente vai dar sequência a esse conteúdo, trazendo os pontos mais relevantes aqui da matéria. Vamos lá então, o que a gente primeiramente precisa observar aqui? Isso que eu falei, ó, que o crédito tributário nasce a partir do lançamento e tal, só que existem situações em que o legislador entendeu por bem impedir essa cobrança efetivamente. Então, com isso, a gente está diante de uma dessas hipóteses de suspensão, extinção ou exclusão do crédito. Se nós observarmos ali, ó, o artigo 139 a 141 do Código Tributário Nacional, ele regula o regime do crédito tributário, que é isso que nós estamos estudando aqui. O crédito tributário é o que nasce após o lançamento tributário, que é a dívida efetivamente. Então, aqui só algumas características que a gente deve pontuar e observar. Ó.
o crédito tributário decorre da obrigação principal. É aquela situação que a gente falou. Praticou o fato gerador, nasce a obrigação tributária. A obrigação, ela tem obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é sempre pecuniária, sempre envolve o pagamento de dinheiro. Então, o crédito tributário está diretamente ligado à obrigação principal. Obrigação principal, não esqueçam, envolve tanto o tributo quanto o pagamento de multa. Multa também é considerada obrigação principal. O que mais? O crédito e a obrigação têm a mesma natureza na medida em que integram uma única relação, porque o crédito tributário vai decorrer da obrigação tributária. Circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias e os privilégios a ele atribuídos, ou que excluam sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária. O que isso quer dizer? Uma coisa é a obrigação tributária, que nasce automaticamente após o fato gerador. Outra coisa é a constituição do crédito. Por vezes, isso que nós vamos estudar agora, na sequência, são situações em que influenciam o crédito tributário. Se há a extinção, a suspensão do crédito, é a impossibilidade de cobrança daquele crédito, daquela dívida, mas não interfere em nada com a obrigação. A obrigação, ela é um passo anterior, do qual ela segue intocável. Mesmo que o crédito, se houve um problema no lançamento da obrigação tributária, eu posso discutir aqui o crédito, mas a obrigação que vem anterior, essa eu não vou discutir, ela permanece perfeita. Praticou o fato gerador, preencheu aqueles requisitos legais da hipótese da incidência, nasce a obrigação tributária. Ela está perfeita. A partir dela vai ter o lançamento tributário e nasce o crédito tributário, que é o título, é o dinheiro, saber a dívida, saber quanto que de fato eu estou devendo. Nesse caso, se houve algum problema com o lançamento, na notificação, eu posso intervir no crédito, mas a obrigação anterior permanece perfeita, ela não vai ser influenciada caso haja alguma dessas situações que modifiquem o crédito tributário, ela não vai interferir na obrigação. Somente a Lei Complementar Federal pode prever ou modificar o regime das causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Aqui já adiantando um pouco em relação à nossa matéria que a gente vai estudar a partir de agora. Ó. Somente lei complementar pode prever ou modificar suspensões, extinção ou exclusão de crédito tributário. Então não é qualquer legislação, não é o legislador do ente específico que vai criar uma hipótese nova de extinção do crédito, de suspensão. Não existe isso, certo? Qualquer hipótese de suspensão, exclusão ou extinção do crédito instituído de ofício pela autoridade administrativa enseja responsabilidade funcional. O que isso o legislador previu? Que não pode, ele fez uma previsão legal imputando como crime, pode ser considerado até crime de responsabilidade funcional do servidor público, caso ele crie uma dessas hipóteses de ofício, administrativamente, porque essa competência é do legislador. Então, nós vamos estudar esse rol de hipótese de suspensão, extinção e exclusão, e é esse, não existe outros. Para que sejam criados novos, nós precisamos de lei complementar. Não pode, então, a autoridade administrativa, lá, o executivo do município, criar uma hipótese, enfim, a autoridade administrativa, quem vai cobrar, criar uma hipótese de que, não, agora a gente não vai cobrar, nós vamos extinguir o crédito para quem ganha menos de um salário mínimo. Não, não tem essa hipótese. Essa hipótese não há previsão legal para isso, certo? Então, na sequência, se você não acompanha no material, ó, nós vamos ter as hipóteses de suspensão no artigo 151 a 151A do Código Tributário Nacional, causas de extinção do artigo 156 ao 174 do CTN e as hipóteses de exclusão do 175 ao 182 do Código Tributário Nacional. Certo? Agora nós vamos ver uma por uma, iniciando pela hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. Deixa eu só ver o que a gente tinha acompanhando pelo material. Só ali uma observação, eu reitero que a previsão legal, lá, artigo 10 da Lei 8.429 de 92, que fala que constitui improbidade administrativa qualquer hipótese de benefício concedido administrativamente em relação a algum crédito tributário. Então, somente pelas hipóteses previstas na lei,
e para modificar tem que ser por lei complementar. Caso o administrador, a autoridade administrativa crie outra, ele vai incorrer então numa improbidade administrativa, certo? Vamos lá então. Primeiramente, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que ocorre aqui, ó? A constituição do crédito, então, feito o lançamento, nasce o crédito tributário. Porém, olha só, acompanhe pelo material. Quando constituído o crédito, o sujeito passivo não paga após ser notificado, garante-se o fisco a possibilidade da prática de atos de exigência. Então, como eu falei, ele é notificado, não paga, o fisco pode ir lá e executar, fazer, de fato, a execução fiscal por meio do Poder Judiciário. Então, sai da esfera administrativa quando não paga e vai para a esfera judicial através da execução fiscal, que tem uma previsão, uma legislação própria que regula a execução fiscal. A gente vai ver mais adiante. O que mais? Porém, algumas situações impedem que o fisco dê seguimento a esses atos de cobrança. Essas hipóteses, então, denomina-se suspensão do crédito tributário ou ainda suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, são situações em que existe o crédito, ele foi lançado, foi constituído, então, aquela dívida, porém, o fisco ele não pode dar seguimento na cobrança em razão de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Suspensão do crédito tributário, certo? E quais são essas hipóteses? Nós temos 6 hipóteses de suspensão. Lembrando para vocês, lá no artigo 151 é um rol taxativo. Então, é aquelas hipóteses que tem ali, essas 6 hipóteses e nada mais, certo? Então, a suspensão do crédito tributário, ela, como o próprio nome diz, ela suspende a possibilidade de cobrança, suspende a exigibilidade do crédito. Ele continua lá existindo, perfeito, porém, ele está suspenso, ele não pode ser exigido temporariamente. Daí, na sequência, a partir de um desses atos que há a suspensão, ou vai se dar a extinção, ele, em razão dele ter, ou pelo pagamento, a gente já vai ver quais são as hipóteses, ou porque em razão de um ato de impugnação do credor foi entendido favorável ao interesse do devedor, do contribuinte, foi um ato de impugnação do contribuinte e foi favorável a ele, pode haver também a extinção e o crédito que estava suspenso passa a não poder mais ser exigido, certo? Então, a gente já vai ver uma por uma, vocês vão conseguir entender melhor isso. Então, só lembrando, suspensão do crédito tributário não significa a dispensa do pagamento, a dispensa do cumprimento da obrigação. Ela apenas suspende temporariamente. O ato seguinte pode ser dar, sim, a inexigibilidade permanente, mas pode ocorrer que essa suspensão ela caia e passe então o crédito novamente a ser exigido. E outra coisa, a suspensão do crédito não implica na suspensão das obrigações acessórias. Lembrando daquilo que a gente deu o exemplo lá. Uma obrigação acessória envolvendo imposto de renda é a apresentação da declaração anual. Então, a declaração do imposto de renda da pessoa física que deve ser apresentada anualmente, mesmo que ele tenha suspenso o crédito tributário, então tenha suspenso a possibilidade de exigência daquele crédito, não precisa pagar, mas se existe alguma obrigação acessória, ela deve ser paga, ela deve ser cumprida. A obrigação acessória, a gente lembra que não é pecuniária, e sim apresentar uma declaração, deixar o fiscal adentrar uma empresa para fiscalizar, apresentar os livros contábeis, tudo isso segue. A mesma regra que vai lá para a imunidade. O imune, ele não paga determinados impostos, ele não paga os impostos, porém, obrigações acessórias decorrentes àqueles impostos, ele vai também ser obrigado a cumprir. As acessórias não são abrangidas pela suspensão do crédito tributário e nem lá, como a gente já falou, da imunidade. Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam? Hipótese de suspensão, suspende a exigibilidade do crédito, dinheiro, mas as obrigações acessórias, são aquelas obrigação de fazer ou não fazer, essas seguem obrigatórias, segue tendo o dever de respeitá-las, certo? Então, suspende a exigibilidade do crédito, mas não o dever de lançamento. Então, a obrigação tributária ela pode ser realizado o lançamento para nascer o crédito, só que o crédito não vai ser exigido, não vai ser levado para frente os atos de cobrança.
Mas pode sim o fisco fazer o lançamento tributário sem problema algum. Ele pode fazer o lançamento até para não incorrer num caso de prescrição depois, né? Se ele não fizer. Vamos lá então. Quais são essas causas de suspensão do crédito tributário? Quais são elas? A moratória, o depósito do montante integral, reclamações e recursos nos processos tributários administrativos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em ações judiciais no procedimento comum e sexto, o parcelamento. Certo? São essas as hipóteses de suspensão. A exigibilidade fica temporariamente suspensa, podendo ser reativada posteriormente ou ser extinta conforme o cada caso, que a gente já vai ver aqui. O que é? O primeiro deles, moratória. Moratória nada mais é do que a prorrogação do prazo. Eu prorrogo o prazo de pagamento, prorrogo a possibilidade de pagamento dando um período em razão de algum fato extraordinário. Olha só, normalmente estão atreladas a atos políticos tributários, exatamente por envolver o poder legislativo, o executivo, para amenizar impactos decorrentes de graves crises econômicas e calamidades públicas, caso em que o legislador poderá aumentar o prazo para recolhimento de tributo, alterando então, dando uma margem de um fôlego para os contribuintes. Vocês devem estar pensando, o que está acontecendo agora em período da pandemia? Houve uma moratória? Na verdade, pessoal, o que vocês devem ter observado ali? Lá, resolução até botei no material, resolução lá do Comitê Gestor do Simples, em que prorrogou o prazo em 60 ou 30 dias do pagamento do Simples Nacional, ali dos meses de março, abril e maio. Na verdade, ali os efeitos são praticamente idênticos a uma moratória, porém, a moratória, formalmente, ela tem que ser criada por lei ou uma medida provisória, né? Mas é aquele princípio da legalidade lá do direito tributário. Esse ato aqui não se trata de uma lei, foi uma resolução lá do Conselho Gestor do Simples Nacional. Ele traz os mesmos efeitos de uma moratória, porém, vocês podem até, a imprensa, em alguns momentos, eu cheguei a ver algumas notícias que eles referiam uma moratória do Simples. Não seria exatamente isso, porque tecnicamente ela não foi aprovada por uma lei. Então, nesse caso aqui, mas espera-se, né, na verdade, o que se esperava até já esse período que nós já estamos aqui em final de maio, já era para ter tido moratórias bem mais efetivas no que tange ao crédito tributário. Esse ponto aqui, a gente não vamos entrar no mérito, né, talvez já esteja em vias de realmente sair uma moratória formal, através de uma legislação, medida provisória, mas é algo que de se pensar, né? Por mais que estejamos vivendo um período assim, mas é uma forma, como o próprio conceito da moratória, é um fôlego que é dado ao contribuinte, seja pessoa jurídica ou pessoa física, são possibilidades, pode ser feito para qualquer tipo de tributo, certo? Mas o que é a moratória? É a prorrogação do prazo. Eu suspendo a cobrança agora, mas eu vou cobrar mais adiante. Então não se confunde com a isenção. Eu não deixo de pagar, apenas eu tenho um fôlego maior. Eu não vou pagar agora, mas eu vou pagar mais adiante, certo? Então, como eu coloquei no material ali, difere da isenção ou da imunidade, pois não libera o pagamento, apenas prorroga para um momento posterior, certo? Aí aqui, nós temos uma distinção entre moratória geral e moratória individual, mas antes disso, observe o artigo 152, inciso 1º, a linha B, que fala: porque a regra é que cada ente vai conceder moratórias dos seus respectivos tributos. Porém, a União poderá conceder moratória em caráter geral para tributos estaduais e municipais quando simultaneamente conceder em relação aos tributos federais. Parte da doutrina entende ser essa norma inconstitucional por violar a autonomia dos entes. Na verdade, o que é? Digamos que hoje, em razão dessa pandemia, a União resolvesse fazer uma moratória dos impostos, tanto impostos sobre a indústria, impostos federais, estaduais e municipais. Poderia, conforme o artigo 152, inciso 1º, linha B, poderia, desde que ela também faça para os federais, o que a União não pode fazer estritamente para os estaduais ou municipais. Quando for feito para todos, de forma geral, aí, conforme o CTN é admitido. Ainda que advirto que tem doutrinadores que ainda divergem disso
entendendo que haveria uma ofensa, então, na autonomia dos entes federados, dos estados e municípios, em não participarem dessa moratória. Mas conforme o CTN é possível. Moratória geral e moratória individual, o que é? A moratória geral é quando ele é concedido de forma abrangente, olha só. Então, a lei outorga a todos os devedores descritos numa determinada hipótese. Então, a simples publicação da lei já suspende a exigibilidade. Então, digamos que ele fosse feita uma moratória para o pagamento do imposto de renda. Todo imposto de renda, de forma geral, imposto de renda já tem a moratória. Então, já há a prorrogação do prazo. Eu não preciso preencher requisito algum, ela é geral. Então, a partir da lei, já gera o direito adquirido. Eu botei um exemplo ali. Lei municipal que prorroga o prazo por mais 90 dias para o recolhimento do ISS-QN. Para todo mundo que é um prestador de serviço que paga imposto sobre serviço de qualquer natureza, prorrogou o prazo direto. Eu não preciso provar qualificação nenhuma, não preciso provar que eu presto serviço tal, ou Y, ou X, nada disso. É geral, é para todos os contribuintes do ISS-QN. E já a moratória individual é aquela cuja a concessão exige, nos termos da lei, um despacho do fisco. Por quê? Aquele ente que cria a moratória, ele analisa pontualmente caso a caso para dizer se esse se enquadra ou não se enquadra nas hipóteses, então, previstas na lei. Eu botei um exemplo, a lei municipal que prorroga o prazo de 90 dias para o recolhimento do ISS para microempreendedores individuais, somente para eles, e não para ME e EPP. Então, nesse caso, para que ele seja concedido a moratória do ISS-QN, eu tenho que provar que eu sou um MEI, sou um microempreendedor individual. Nesse caso, haverá, então, a prorrogação do prazo de pagamento. Quem não for MEI não vai ser beneficiado. Então, exige, então, a análise individual, pontual de cada um. Então, por isso que tem a moratória individual e a moratória geral. É bem tranquilo, certo? Umas outras regrinhas ali. Abrangência, a moratória tem como abrangência somente os créditos definitivamente constituídos na data da lei do despacho. Então, aqui o outro caso, a lei cria é para aqueles tributos existentes naquela data da lei. Não vai ter para a possibilidade de créditos futuros. Né? Em que pese o legislador tenha usado como revogação, na verdade, teria hipótese de cassação do benefício. Só uma observação ali para vocês, que caso não satisfaça mais os requisitos, por exemplo, ali, uma moratória para MEI, mas ele deixou de ser MEI, mudou a constituição da atividade, daí ele perde, então, esse direito. Certo? E ela não vai beneficiar caso de dolo, fraude ou simulação em razão daquela situação ali. Havendo uma má-fé do contribuinte, ele não vai se beneficiar disso. Essa é a primeira hipótese. Moratória é só a prorrogação do prazo, não isenta do pagamento, suspende temporariamente. Depósito do montante integral. Nesse caso, pessoal, é o quê? Foi feito o lançamento, notificado para o pagamento, porém eu não concordo com aquilo. Eu entendo que, na verdade, eu não devo aquele valor, eu não sou contribuinte, ou existe algum vício. Enfim, eu não concordo efetivamente com aquele valor que está sendo exigido de mim. Nesse caso, o que eu posso fazer? Depósito do montante integral. Depósito do montante integral, tanto na esfera judicial ou na esfera administrativa, é admitido, mas com isso, eu fazendo o depósito judicial, não estou pagando o crédito. Eu estou apenas dizendo, esse é o valor que está me cobrando, eu vou depositar ele vai ficar paradinho aqui, com isso não vai mais incidir juros, nem correção monetária, e nós vamos discutir essa obrigação. Eu nunca faço um depósito, simplesmente não faço nada. A partir do depósito, em ato sequente, vai ser feito ou uma impugnação administrativa ou uma demanda judicial discutindo aquela obrigação, aquele crédito tributário. Na verdade, não obrigação, crédito tributário. O que mais? Na verdade, pode se discutir tanto a obrigação quanto o crédito, né? Na verdade, mas existe o crédito tributário e eu vou fazer, então, o depósito a partir da constituição do crédito. O que mais? O que nós temos que observar aqui? Que não se pode, eu botei ali, o artigo 38 da Lei 6.830 é considerado inconstitucional. Por quê? Porque sempre o depósito integral do montante integral que está sendo exigido é uma faculdade do contribuinte, do devedor tributário, não é uma obrigação. Então, o artigo 38 lá da Lei 6.830 falava que para receber, então,
mandado de segurança, ação repetitiva, tal, este precedida de depósito preparatório do valor do débito. Não é constitucional isso, porque fere, então, o direito ao acesso ao judiciário. Então, decorrente disso, desse entendimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito integral para que eu possa discutir o crédito tributário, existem algumas súmulas que eu botei no material de vocês. Ó. Súmula 373. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Então, não é admitido. Eu não posso exigir que o contribuinte faça o depósito integral do valor para que ele possa discutir aquele crédito tributário. Não é admitido isso. Então, o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral em dinheiro. Obviamente, então, aqui não há possibilidade de eu fazer, para essa finalidade de suspensão, para eu fazer, então, uma indicação de um bem, por exemplo, ou então fazer o depósito parcial. Tem que ser o valor integral que está sendo exigido. Isso aí é a súmula 102 do STJ. Súmula vinculante 21 do STF. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Como a gente já falou, não é admitido. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito. Eu posso discutir a exigibilidade do crédito sem a realização do depósito prévio, depósito do montante integral, sem problema algum. Eu posso discutir. Qual o efeito disso? Nada impede que o credor, o fisco, continue fazendo os atos de execução daquela obrigação. Não impede. Agora, se eu fizer o depósito integral, nesse caso, eu suspendo a exigibilidade. Não pode discutir mais, não pode exigir, continuar os atos de exigência do crédito. Por quê? Porque após eu discutir, seja administrativo ou judicial, caso eu venha a perder, realmente eu sou devedor, aquele valor que está depositado vai ser convertido e transformado em pagamento, então. Vai ser pago aquela obrigação, aquele crédito tributário. É uma faculdade, então, do devedor, do contribuinte, e o depósito em duas opções para impedir o seguimento da cobrança. Tentar obter uma liminar ou tutela antecipada ou realizar o depósito do montante integral. Quando eu vou, então, discutir judicialmente o que eu posso obter para suspender, ou uma liminar que garanta, então, a suspensão, uma decisão judicial onde o juiz mande suspender a exigibilidade, ou, se eu não quero correr o risco, ou se eu não tive ali a tutela antecipada concedida, eu posso ir lá e fazer o depósito. Ninguém precisa me autorizar a fazer o depósito integral. Facultativamente, cabe ao contribuinte fazer o depósito. Se ele fizer, está suspenso, certo? Se eu tenho a possibilidade de fazer, eu posso fazer e, com isso, eu suspendo também a fluência de juros e correção monetária. Na esfera administrativa, como a gente viu, então, ó, as várias súmulas ali, nenhuma fala da exigibilidade de ter o depósito para que possa fazer o recurso administrativo. Com isso, o que entende-se é que, em somado a isso, aliás, ó, se eu apresento uma impugnação administrativa, por si só já suspende a exigibilidade do crédito, como a gente vai ver agora a próxima hipótese de suspensão. A simples apresentação de uma impugnação, de um recurso administrativo, suspende a exigibilidade do crédito. Aí vocês podem estar perguntando, mas professor, tu falou que pode tanto na esfera administrativa quanto judicial fazer o depósito integral, certo? Certo, pode. Mas por que eu vou fazer na administrativa se tu disse que faz o depósito, eu tenho que fazer igual uma impugnação, um recurso, seja administrativo ou judicial, para que possa de fato ter algum efeito, certo? Mas então, se eu simplesmente apresento uma impugnação administrativa e suspende o crédito, por que eu vou fazer o depósito integral? Eu farei o depósito integral para que não haja a incidência de juros. Não vai haver juros nem correção monetária desse valor. Então, eu apresento a impugnação administrativa, por si só já suspende a exigibilidade. Mas mesmo assim eu faço o depósito integral, com isso garante que não vai ser cobrado juros nem correção monetária daquela dívida. Certo? Se eu tenho dinheiro, eu quero discutir, faz o depósito, evita a incidência de juros, não vai pagar mais, não vai aumentar já, porque, como eu vou falar na outra aula, impugnações, o trâmite administrativo, ele demora muito tempo, por vezes anos.
Então, nesse meio tempo, vai estar incidindo juros, caso tu não tenha pago já lá no início, feito o depósito, certo? Qual a outra hipótese, então? Reclamação ou recurso administrativo. Fase administrativa, então. Processo tributário administrativo. O que vai ocorrer aqui? Então, são situações em que eu apresento uma impugnação. Eu sou notificado, lembra que a gente falou? Notificado do crédito, eu posso pagar, permanecer inerte ou apresentar impugnação. Olha só, conforme o decreto 7.574 de 2001, daí que regulou esse sistema administrativo de impugnação no âmbito federal, qualquer exigência tributária federal pode ser objeto de impugnação no prazo de 30 dias perante as delegacias da Receita Federal, ou ainda recurso voluntário encaminhado para o CARF, que é o Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, também no prazo de 30 dias, e ainda não satisfeito, eu posso interpor recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais no prazo de 15 dias. Isso tudo dentro da esfera administrativa. Então, impugnação é o primeiro ato, como se fosse um primeiro grau, aí depois nós vamos fazer o recurso voluntário para o CARF no segundo grau e ainda um recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que seria um terceiro grau. Isso no que tange aos tributos federais. Os tributos estaduais, eles vão se assemelhar, estaduais e municipais, vão se assemelhar também. Existe também processos administrativos de impugnação, mas cada ente vai ter uma legislação própria regulando, mas quase todos se inspiram na federal. Então, aqui, pessoal, a gente tem a esfera administrativa, daí os trâmites ali a gente não vai entrar agora, mas eu apresentando um recurso voluntário, uma impugnação ou um recurso especial, vai suspender a exigibilidade automaticamente. Apresentou a impugnação administrativa, suspende a exigibilidade do crédito, como a gente falou anteriormente aí, vai suspender. Agora, se no final eu perder, esse crédito tributário que era X, vai ser X mais os juros e correção monetária que incorreu desde a constituição dele até o efetivo pagamento. Certo? Mas então não esqueçam, apresentou a impugnação, instaura-se o processo tributário administrativo, suspende a exigibilidade do crédito. Certo? E caso tenha seguido todos os trâmites administrativos, apresentei impugnação, recurso e perdi. Então, a esfera administrativa entendeu que realmente eu sou devedor daquele crédito. Eu sou obrigado a pagar, então, já que eu transitou em julgado administrativamente? Não, porque eu não posso afastar, então lá o direito constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, eu posso ter transcorrido todos esses trâmites administrativos, não satisfeito, eu vou para a esfera judicial. Então aqui tem uma observação. Caso o contribuinte vença na esfera administrativa, entende-se que realmente não era devido o crédito ou tinha uma inconsistência, acabou ali. O fisco é obrigado a seguir a decisão administrativa. Agora, se o contribuinte perde, então se o contribuinte ganha, acabou ali na esfera administrativa. Se o contribuinte perde, nesse caso, ou seja, a esfera administrativa, o processo administrativo entendeu que ele é devedor de fato, ele não precisa de fato pagar. Ele pode ainda socorrer-se lá no Poder Judiciário. Então, mesmo que tenha transcorrido todas as fases do processo administrativo, ele pode ir para o Poder Judiciário através daí de uma demanda judicial. Mandado de segurança não vai ser porque já vai ter provavelmente transcorrido o prazo. Mas uma ação de inexigibilidade do crédito, uma ação anulatória, enfim, aí vai para a esfera do procedimento comum lá no Poder Judiciário e pode demandar no Poder Judiciário sem problema algum. Então, nunca pode haver a impossibilidade de socorrer-se para o Poder Judiciário em razão de ter perdido na esfera administrativa. Isso nunca vai acontecer. O que mais? A próxima hipótese de suspensão. Medida liminar e mandado de segurança. Aqui o legislador entendeu, ele fez duas hipóteses, medida liminar no mandado de segurança e medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações. Aqui, pessoal, é basicamente a mesma coisa. É o quê? Tanto o mandado de segurança quanto as ações judiciais, então, obviamente, a gente está diante de um curso de uma demanda judicial. O mandado de segurança, o legislador botou especificamente por se tratar, então, de um lá dos remédios constitucionais que visa garantir
garantir, então, a efetividade de um direito líquido e certo, do impetrante, do mandado de segurança. Ele tem todas aquelas características da exigência de prova pré-constituída, ou seja, eu tenho todos os elementos, provas documentais de que esse direito que eu estou pleiteando está aqui, é taxativo, eu não preciso fazer nenhuma outra instrução probatória. Bom, nesse caso, eu posso lançar a mão do mandado de segurança, mas desde que esteja dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato praticado, do ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade coatora. Então, o mandado de segurança, você provavelmente já deve ter estudado isso. Então, o mandado de segurança é uma daquelas ações autônomas da impugnação, ela tem todo o seu... ela é definida, ou melhor, tem previsão constitucional, mas regulada por lei específica, e ela tem por característica isso. Ser uma demanda que exija prova pré-constituída, ou seja, eu já tenho todas as provas, porque eu não posso fazer instrução probatória, não posso fazer perícia, não posso instruir com prova testemunhal, nada disso. A prova tem que estar toda pré-constituída. Quando eu vou demandar, ajuizar, impetrar o mandado de segurança, tem que estar com as provas todas pré-constituídas. E aqui, no mandado de segurança, é admitido a concessão de medida liminar. Então, lá antecipadamente, no início, quando eu vou impetrar o mandado de segurança, pode, então, o juiz ou o tribunal, dependendo de quem tiver a competência, conceder, então, uma tutela liminar. O que é isso? Quando preenche lá os requisitos do artigo 300 do CPC, então, comprova o periculum in mora e o fumus boniuris, pode, então, haver a concessão de uma liminar. Nesse caso, a concessão da liminar aqui pode ser no sentido de suspender a exigibilidade do crédito. Com isso, o que é bem comum acontecer? Está tramitando uma execução fiscal e eu vou lá e impetro o mandado de segurança. A decisão do mandado de segurança manda suspender o crédito tributário, que está sendo objeto daquela execução. Então, aquela execução não vai mais seguir enquanto não for julgado o mandado de segurança. Porque a vantagem do mandado de segurança, ele é bem mais rápido, muito mais célere do que uma ação do procedimento comum, certo? Então, fica suspenso até a decisão final. Se for favorável ao contribuinte, extingue-se o crédito. Se for favorável à fazenda pública, volta a exigibilidade lá daquele processo de execução, por exemplo, certo? E a medida liminar da tutela antecipada dos demais casos. Aqui, são as demais ações no procedimento comum. Então, aqui a gente vai ter todas as outras demandas que tramitam pelo procedimento comum. Também pode haver pedido liminar, então, ou pedido liminar, que é aquele lá no início do processo, ou uma tutela antecipada, que antecipa o mérito, pode não ser no início, pode ser no decorrer da ação, desde que comprove também lá os requisitos do artigo 300 do CPC, fumus boniuris e periculum in mora. Aqui eu posso estar diante de um caso que eu tenha prova pré-constituída, tudo perfeito para fazer um mandado de segurança. Porém, transcorreu o prazo de 120 dias. Nesse caso, eu não posso mais impetrar o mandado de segurança. Com isso, eu vou fazer uma ação pelo procedimento comum. Certo? Então, ali pode ser liminar, tutela antecipada, mas que também o efeito é o mesmo. Vai determinar a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário. Certo, pessoal? Então, aqui são as duas semelhantes, a única diferença é que lá tem uma das hipóteses especificamente para o mandado de segurança, outras são as demais ações, mas o efeito é o mesmo. É uma decisão judicial que determina a suspensão da exigibilidade do crédito. E, por fim, nós temos a última hipótese de suspensão, que é o parcelamento tributário, bem comum, vocês já devem ter ouvido falar com certeza. O parcelamento tributário, então, está lá no inciso 6º do artigo 151, e o que ele foi introduzido no texto do CTN posteriormente, hoje ele é considerado uma das causas autônomas de suspensão. O que nós temos que observar aqui? É exigido que haja uma lei prévia regulando, então, a possibilidade de parcelamento de créditos tributários naquele ente. Uma lei prévia do Estado, uma lei prévia do município, uma lei prévia da União. Somente dizendo que admite-se, então, o parcelamento do crédito, daí traz os requisitos. Ou seja, tem que dar tantos por cento de entrada, pode ser parcelado no máximo em até tantas vezes, o valor da parcela no mínimo de tanto. É isso que vai se prever. Não vai se criar uma lei para cada parcelamento de cada ente, não é isso. É uma lei trazendo regras gerais para o parcelamento do crédito tributário. Eu botei um exemplo para vocês ali,
se o Estado de Mato Grosso pretende conceder parcelamento para créditos do IPVA, deve disciplinar o assunto através de uma lei específica estadual, da qual vai trazer algumas normas de parcelamento, certo? E por fim, ali algumas observações, ó. Salvo disposição em contrário em lei, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Conforme o entendimento da STJ, a celebração de parcelamento não equivale ao pagamento. Só vai equivaler ao pagamento quando eu pagar a última parcela. Então, um outro detalhe, que normalmente a legislação federal ela tem essa previsão? Eu realizo o parcelamento, eu tenho que dar um valor de uma entrada que é um pouco maior. Só vai suspender a exigibilidade do crédito tributário quando eu fizer o pagamento da entrada. Não é simplesmente vou lá, faço o ato, encaminho o parcelamento e tá ok. Não, eu tenho que pagar a primeira parcela. Paguei a primeira parcela, aí sim suspende a exigibilidade do crédito. Em regra, o município aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também tem essa mesma regra. O que mais? Devedores em recuperação judicial devem ser beneficiados, então, com parcelamento diferenciado para aqueles devedores que estão em recuperação judicial, já que o objetivo é, de fato, tentar que aquela pessoa jurídica se recupere, por isso tem previsões específicas para ele. Nunca pode ser em condições piores do que aquelas que são concedidas para qualquer devedor comum. Então, o devedor de recuperação judicial vai ter, no mínimo, as mesmas garantias ou mais garantias, em razão de estar diante de uma situação precária, uma situação precária financeiramente. Certo? Com isso, nós estudamos, então, as 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na sequência, a gente passa a estudar as causas de exclusão do crédito tributário. Tá? Até logo. Tchau, tchau.